Chegamos a Gênesis 27 e eu tenho tido temor e tremor na presença do Senhor ao compartilhar essas passagens bíblicas com vocês, porque tem tantas revelações, tantas coisas profundas, e eu tenho orado muito sobre isso, pedindo discernimento ao Senhor, pedindo clareza e pedindo sabedoria na hora de compartilhar, né? Porque, como eu disse, a palavra do Senhor, ela nos mostra, assim, coisas também que nós não gostaríamos que eles tivessem feito, essas pessoas escolhidas, esses homens e mulheres escolhidas de Deus. Mas o Senhor nos deixou isso para mostrar que Ele, Jesus Cristo, é o perfeito. E Ele morreu por nós para ser hoje nosso advogado. Ele é o perfeito como homem, né? Então aqui eu vou dividir o capítulo 27 em duas partes, porque senão vai ficar muito longo o áudio, tá bom? E para começar, eu gostaria só de tocar. Primeiro eu vou estar lendo, lendo não, eu vou estar discorrendo a história em si, e depois eu vou estar fazendo no próximo áudio, eu faço os comentários, tá bom? Mas antes eu quero lembrar que Gênesis, a gente tem lá no início de Gênesis 1, 28, que Deus o abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Então, isso é a bênção que Deus deu desde quando criou o homem, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Aí nós vemos também, depois, houve o pecado, né? E aí o Senhor fez aquela condenação para o homem e para a mulher. E aí veio a descendência da mulher, que veio Sem no lugar de Abel e Caim. E nós temos o Sem, aquela linhagem que o Senhor, que Deus vai estar preservando para vir Cristo. E temos a linhagem que vem do pecado, que teve a linhagem de Caim, né? Que foi fazer as suas próprias forças, da sua própria maneira para sobreviver, sem o auxílio de Deus, falta de dependência de Deus. Na geração de Sem que houve o invocar o nome do Senhor, né? Só que uma coisa que quero ressaltar, não que na descendência de Sem, como nós já vimos, não há pecado, mas há um desejo pelo Senhor. E o mais rico é que a graça e a misericórdia de Deus, apesar de pecado na descendência, contudo o Senhor não, mesmo tendo pecado, o Senhor continuou seu plano de misericórdia, que hoje se chama graça e misericórdia. Porém, o Senhor não tira as consequências do pecado, como nós vamos começar a ver em várias passagens bíblicas, tá bom? Então, vamos dar continuidade agora, vendo aqui os versículos mesmo. Então, nós temos o primeiro versículo de 27, de Gênesis 27, uma coisa que eu quero que vocês gravam, que nós vamos comentar depois isso. Isaac tornou-se muito idoso e seus olhos se enfraqueceram e a ponto de não mais enxergar. Então, Isaac se tornou idoso, velho, e os seus olhos não tinham mais uma visão clara. E aí, certo dia, ele chamou Esaú e disse para o filho dele: olha, eu já estou velho e não conheço o dia da minha morte, e não conheço o dia da minha morte. Então, faz assim, pega as tuas armas, vai lá, caça um saboroso animal e faz um prato saboroso do jeito que eu gosto, para que a minha alma te abençoe antes de eu morrer. Então, ele solicitou isso a Esaú, para que Esaú fizesse isso para ele, seu filho. E quem estava ouvindo isso? Rebeca, a sua esposa. E aí nós temos o quê? Que já Isaac, ele tinha preferência por quem? Por Esaú, porque Esaú era mais ativo, era caçador, trazia caça e ele gostava muito daquela alimentação, daquilo que Esaú
caçava para preparar para ele. E Rebeca tinha preferência por quem? Por Jacó. Jacó era mais pacato, habitava em tendas, cuidava mais ali do gado. Então, nós já temos uma coisa que nos chama atenção aqui. Isaac idoso, não enxergando bem, não sabendo o dia da sua morte. Isaac tendo preferência por um filho e Rebeca tendo preferência por outro filho. Então, Rebeca, o que que fez? Ela chamou Jacó e disse o que ocorreu e falou para Jacó: Olha, Jacó, vai lá, pega um animal que eu vou preparar do jeito que teu pai gosta. Pega 2 belos cabritos. Eu vou preparar um bom prato como ele gosta. E aí, Jacó foi lá e fez isso. E aí, Jacó falou assim para sua mãe: Vê, meu irmão, Esaú é peludo e eu não tenho pé, eu tenho a pele lisa. Aí a mãe dele falou assim, e Jacó continuou, né? E se meu pai me apalpar, ele vai perceber que eu enganei ele, que eu fiz ele de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Fato que eu quero que vocês prestem atenção. Jacó não estava ponderando que ele ia enganar o pai ou fazer o pai de tolo. Ele estava ponderando que em vez de bênção ele poderia receber maldição. E aí a mãe disse que a maldição recaia sobre mim, meu filho. Então ela falou: Eu tomo a maldição para mim, tão somente faz o que eu te peço. Então ele foi lá buscar, trouxe para a mãe e a mãe preparou um delicioso alimento para o pai, pegou as roupas de Esaú, colocou no filho e também cobriu as mãos da parte lisa, cobriu as mãos e o pescoço com peles dos cabritos. Olha que a engenhosidade, né? Que estratégia. E por fim entregou a Jacó a refeição e Jacó levou para o pai. Então Jacó, eu fico imaginando a cena, né? Jacó, será que a voz dele não estava trêmula, nervoso, ou ele estava confiante? É, talvez estava mais confiante porque a mãe disse que a maldição caia sobre mim. E ele não estava tão assim preocupado de enganar o pai, e sim mais por causa da maldição, né? Então ele chegou ao pai e caminhou até seu pai e chamou meu pai. Ao responder: Quem és, meu filho? Jacó então disse: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Mas Isaac achou muito estranho, questionou: Como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou: É que Yahvé, o teu Deus, presta atenção, Yahvé, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Quer dizer, é o teu Deus, ainda não é o meu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac solicitou a Jacó que se aproximasse, apalpou o filho, para ver realmente se era Esaú, né? Chegou bem perto de seu pai, e ele disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ele não o reconheceu porque seus braços estavam peludos, né? Não é verdade? E aí ele o reconheceu, desculpa, porque seus braços estavam peludos, como diz Esaú, seu filho. Então Isaac ainda questionou mais uma vez: Tu és meu filho, Esaú? Ao que ele respondeu: Sou. Então, meu filho, me serve a caça que você fizeste para eu comer. Ele o serviu a Isaac, comeu, trouxe também vinho e ele bebeu. Então, seu pai Isaac lhe pediu: Aproxima-se e beija-me, meu filho. Aí Jacó se aproximou de Isaac e beijou. Jacó sentiu o cheiro, né? Do filho. Opa, Isaac sentiu o cheiro de Jacó, tô trocando os nomes aqui. Sentiu o cheiro de Jacó e também deve se sentir os pelos no pescoço, né? E aí ele vai conceder a bênção para Jacó. Que Deus te conceda do céu o orvalho da terra e a riqueza com muito cereal e vinho. Então aqui é uma primeira parte da promessa, né? Em questão da bênção de ter frutos, de ter as riquezas da terra.
que as nações e os povos te sirvam e se curvem diante de ti. Olha, aqui já não fala mais só o povo, fala de nações e povos. Então, olha a bênção aqui chegando a nós, tá? Sê tu senhor dos teus irmãos, que te prostem diante dos filhos de tua mãe. Olha outra coisa aqui: maldito seja quem te amaldiçoar e bendito seja quem te abençoar. Então, aqui nós temos a bênção que Isaac proferiu a Jacó. Assim que Isaac terminou de impetrar sua bênção, Jacó foi embora. E quem que chegou depois disso com a sua caça e foi preparar uma comida para o seu pai? Esaú. E aí, quando Esaú chegou, aí perguntou Isaac: quem és tu? Sou eu, teu filho Esaú. Imagine como Isaac estremeceu com grande emoção e indagou: quem é, pois, aquele que preparou a caça e trouxe para mim? Confiando eu, acabei de comê-la antes que tu vieste. Eu lhe dei a minha bênção e abençoei, e abençoado ele será. Olha só. Esaú gritou com muita força, com grande amargura e suplicou a seu pai: abençoa-me, meu pai, de igual modo, meu pai. Mas ele respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: com razão, ele se chama Jacó. Pela segunda vez me enganou. Ele tomou meu direito de primogenitura, e eis que agora tomou também a minha bênção. Então inquiriu seu pai: não reservaste nenhuma bênção? Então ele perguntou ao seu pai: você não reservou nenhuma bênção para mim, pai? Ao que Isaac, tomando a palavra, informou a Esaú: eu o estabeleci teu senhor. Dei-lhe todos os teus irmãos como servos, e o provi de mantimento de trigo e de vinho. Que poderei eu fazer por ti agora, meu filho? E Esaú disse a seu pai: é, pois, tua única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. Isaac ficou quieto. Esaú se pôs a chorar. A gente fica aqui com dó, né? Olhando assim pelo lado humano, a gente fica com dó. Mas depois a gente vai fazer um comentário mais sobre isso. Então seu pai Isaac tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Olha, tudo ao contrário, né? Tu viverás de espada, de guerra, servirá o teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo de sua cerviz. Nós vamos ver que isso não aconteceu exatamente com Jacó e com Esaú, foi acontecer com os povos que vieram deles, né? Depois disso, passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó. Quer dizer, foi depois disso, não foi daquela primeira vez que ele negociou a primogenitura. Ele se deixou ser enganado. Aqui ele foi enganado mesmo, mas lá ele negociou a primogenitura, né? Aí, depois desse ocorrido, é que Esaú começou a odiar seu irmão Jacó, por causa da bênção que o pai tinha prometido a ele e acabou dando a Jacó, né? Quando foram relatadas essas palavras, aí o que aconteceu? É, é, Esaú pensou assim: meu pai logo vai morrer. Então, quando meu pai morrer, o que eu vou fazer? Eu vou matar Jacó. Ele me aguarde. Rebeca ficou sabendo disso. Aí, Rebeca falou assim: eu não posso perder os meus dois filhos de uma vez. Os dois vão acabar lutando e vão o quê? Se matando. Agora ela falou assim para Jacó: olha, meu filho, ouve, foge para junto do meu irmão Labão em Harã, e habitarás com ele algum tempo até que passe o furor do teu irmão. Até que o furor do teu irmão se desvie, e aí você pode voltar. Porque já pensou eu perder os meus dois filhos? E aí Rebeca foi se queixar para Isaac que ela estava desgostosa da vida por causa das mulheres hititas que Esaú tinha tomado como esposa, né?
E se Jacó e ela disse assim: se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as jovens hititas, como essas perderei completamente a razão de viver. Quer dizer, eu já estou tão desgostosa com as esposas de Esaú, se Jacó também escolher mulheres daqui, eu perderei minha razão de viver. Apesar dela estar realmente triste com as esposas de Esaú, ela também usou dessa situação para fazer que Isaac concordasse com o que ela ia falar, né? Então, agora eu vou para a segunda parte, que a gente vai fazer um comentário dessa parte, tá bom? Então, segunda parte de Gênesis, capítulo 27. O que nós podemos ver aqui? Só vendo um pouquinho a cronologia, tá? E Jacó, só para a gente saber, ó, Isaac, ele viveu 180 anos, tá lá em Gênesis 35, 27 a 29, e é interessante que essa passagem diz que quem sepultou ele foi Jacó e Esaú. Então, nós vamos ver que Jacó, ele foi lá longe, nós vamos ver a história depois que ele ficou 20 anos lá longe, e parece-me, assim, pelo que eu li, outros livros, tudo, que Jacó não foi de imediatamente lá para a casa do seu tio, para sua parentela. Parece que ele ficou ainda um tempo lá. É que na Bíblia, quando a gente lê, parece que é uma coisa atrás da outra que acontece. Mas parece que ele ficou um bom tempo ainda lá. E depois que ele foi lá para a casa do seu tio, Betuel e Labão, que era o irmão de Rebeca. Então, o que acontece? Jacó, ele ainda voltou depois com as suas esposas, com os seus filhos, e ainda enterrou Isaac. O que isso conclui? Que Isaac, apesar de estar velho, com a visão embaçada, ele demorou muito tempo para morrer. Provavelmente não se sabe quando Isaac deu a bênção a Jacó. Mas assim, os cálculos por cima que eles fazem, mais ou menos, Isaac tinha uns 110, 115 anos, por aí, por essa fase, quando deu a bênção a Jacó. Então, olha quanto tempo ainda ele ficou para morrer. Agora, o irmão de Isaac, ele havia falecido, ele faleceu com 137 anos. Lembra Ismael, que foi filho de Agar, filho de Abraão? Agar era serva de Sara, e Sara deu Agar como esposa a Abraão, que gerou a Ismael. E Ismael, ele tinha 137 anos quando faleceu. Foi mais ou menos próximo quando Isaac deu a bênção a Jacó. Talvez Isaac falando, poxa, já não estou enxergando mais, já não tenho assim a força que eu tinha antes, meu irmão já morreu, talvez eu estou para morrer também, deixa eu dar a bênção a Esaú. São tudo hipóteses, inferências que a gente vai lendo, um autor vai falando, outro autor vai falando, e aqui eu estou fazendo uma síntese, tá bom? Então, é interessante que Isaac perdeu a visão, entre aspas, rápida, pela idade que ele faleceu, tá? E é isso que nós vamos aqui chamar atenção, porque assim, qual era a visão que Isaac tinha? Era a bênção do seu pai Abraão. Era a bênção que o Senhor tinha dado a Abraão, que passou para Isaac. E quando a Bíblia refere que ele está com os olhos enfraquecidos, ele está perdendo a visão e está velho. Porque, pensa bem, quando Rebeca estava grávida, começou a ver aquela luta no ventre dela e ela perguntou ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor falou, Deus falou, que estava havendo uma luta dentro do seu ventre e que haveriam dois povos ali e que o mais velho serviria o mais novo.
Então, eles tiveram uma revelação de visão de Deus, tanto Rebeca quanto Isaac, porque compartilhou com seu esposo isso, né? Então, só o que aconteceu no decorrer da história? Isaac quanto Rebeca, eles tiveram preferências por filho. E isso é muito sério. E que acontece? Isaac, já nessa faixa etária, ele já achava que ele estava para falecer. E ele chamou para dar a bênção a Esaú. E que o que nós vemos lá? Que Isaac adorava a comida da caça que Esaú trazia. Não está falando dele apreciar a índole, a personalidade, o coração de Esaú para as coisas de Deus. Está falando de algo de comida, algo de vontade, né? E a gente vê que lá em Hebreus 12:16 diz assim: que não haja nenhum coração impuro ou profano como Esaú. Então, lá no Novo Testamento, em Hebreus, fala que Esaú tinha um coração impuro e profano, o qual, por um repasto, por uma comida, vendeu o seu direito de primogenitura. E isso me faz lembrar que o Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto e ele teve 40 dias ali em jejum, 40 dias e 40 noites. E o que o inimigo fez? Uma das primeiras tentações que foi ali na tentação do deserto, ele foi e ofereceu comida ao Senhor. Falou assim: olha, se tu és filho de Deus, fala que essas pedras se transformam em pães. Então você vê, também foi na parte da alimentação, da sobrevivência. Quando Esaú vendeu o direito de primogenitura a Jacó, ele falou: do que me vale a primogenitura se eu estou para morrer? Então, quer dizer, não vale nada a primogenitura, eu quero é viver. Então, é aquela parte de imediata, de satisfação imediata. Então, a gente vê uma preferência de Isaac por Esaú, por uma parte também de uma satisfação alimentar também, né? E da maneira que Esaú era. E a bênção da primogenitura era, geralmente, se reunia a família para o pai dar a bênção para o primogênito. E aqui Isaac iria fazer um pouco dessa bênção, só ele e o filho, né? E agora eu comecei a falar de Esaú, olha só. Esaú, com certeza, ele sabia que ele era o preferido do pai. E os filhos percebem quando um pai prefere um e o pai prefere o outro. Então, com certeza, Esaú sabia. E talvez isso lhe dava uma certa segurança, até de andar muito vezes de forma não muito adequada, mas eu tenho a segurança, eu sou o primogênito, eu vou receber a bênção e meu pai, além disso, de eu ser o primogênito, meu pai tem preferência por mim. Agora, quando Esaú vendeu o direito de primogenitura, a palavra diz que ele não valorizou, que ele desprezou, diz que ele comeu, depois que ele comeu, ele podia falar: ô, Jacó, o que você fez, hein? Não, diz que ele comeu, depois levantou e saiu. E a palavra não fala que ele ficou com ódio do seu irmão e com raiva. O direito da primogenitura era o direito assim de ter a liderança da família. Era ter a responsabilidade, a liderança de liderar todos os bens, de liderar todas as coisas. Então a gente vê que Esaú não ficou tão abalado com isso. A palavra não relata que ele ficou com raiva, né? E também Esaú casou com duas mulheres, que desagradou Rebeca. E assim, a gente não vê nenhum momento que Esaú talvez consultou os pais para casar, alguma coisa assim. E nós vamos ver mais para frente, no capítulo 28, que quando Esaú ele ficou muito revoltado por causa de Isaac ter dado a bênção para Jacó e também depois de ter mandado Jacó para casa lá do seu tio para ter uma esposa de lá, da família. Esaú ficou muito revoltado, a gente vai ver no capítulo 28, e ele vai e pega mais uma esposa da descendência do irmão dele, do tio dele, da descendência de Ismael.
que é a linhagem que vem da linhagem que não vem de Deus, né? Que vem da obra da carne. Então a gente já viu, olha, um pouquinho de Isaac, agora nós falamos um pouco de Esaú, agora vamos falar um pouco de Jacó. Jacó, desde o ventre materno, ele lutava pelo direito de primogenitura. Inclusive, ele saiu agarradinho a mão dele no calcanhar de Esaú na hora de nascer. Por isso que o nome dele é Jacó, que é suplantador, que agarra, né? E ele percebeu que ele não era o preferido pelo pai. Ele amava o direito de primogenitura, não era o preferido pelo pai. Ele era pacato, ele tinha eles eram de personalidade diferente. Muito provavelmente, o porte físico também relata que era diferente, um era peludo, tal. O coração também diferente em questão de afeto, um para com o outro, um com a mãe, um com o pai. Então, eles eram gêmeos, mas não eram aqueles gêmeos que vieram de uma mesma bolsa, né? Eles não eram univitelíneos, né? E também eram porque eram duas gerações, então eles eram separados nesse aspecto. E o que acontece? Ele se aproveitou de uma fraqueza do seu irmão. Ele sabia que seu irmão não valorizava muito o direito de primogenitura. E ele se aproveitou de uma fraqueza do seu irmão e fez essa proposta dele jurar de vender o direito de primogenitura. Não é um caminho correto também, né? E aceitou enganar seu pai. A sua mãe ofereceu para ele enganar o pai e ele aceitou enganar seu pai. Ele não estava preocupado quanto a enganar o pai, ele estava preocupado de não receber a bênção. E quando seu pai Isaque perguntou para ele: Como que você conseguiu caçar tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: É que Iavé, o teu Deus, o colocou no meu caminho. E ainda, o Deus, ele estava dizendo assim: ainda o teu Deus não é o meu Deus, é o teu Deus. Ainda não era o Deus de Jacó, né? Então, isso a gente vai percebendo que ainda falta bastante realidade. É, E você percebe também que nesse encontro, quando Jacó vai levar a comida para o seu pai, o Isaac pergunta várias vezes: Filho, mas chega aqui, filho, me beija, filho, não sei o quê. Então ele teve que permanecer mentindo várias vezes ali. Ó Senhor Jesus. E agora Rebeca? Rebeca, a gente vê uma mulher que tinha preferência por Jacó. Ela já tinha recebido lá ao falar do Senhor que havia duas nações no seu ventre, que o mais velho seria dominado pelo mais novo, mas ela também o que? Perdeu a visão, perdeu a clareza. E ela, olha, gente, muito séria, ela ensinou o filho a enganar o pai. Ó Senhor Jesus. Ela tirou o respeito do pai, tirou a autoridade do pai. E ela ardilosamente planejou tudo isso. Ó Senhor, que Deus nos guarde de tudo isso, né? Então ela o que? Teve uma incredulidade quanto à bênção de Deus. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade leva a gente a resolver os nossos problemas sem a presença de Deus, leva a gente a querer controlar a situação. Então, o que que a gente vê em conclusão disso tudo? Nós vemos um casamento tão lindo que começou, né? Isaac encontrando com Rebeca, o servo mais velho da casa indo buscar Rebeca. E depois agora nós vemos um final. Os filhos grandes, como os que estavam o casal, a gente vê preferências. A visão estava embaçada, a velhice entrou e eles estavam perdendo a visão do plano de Deus. Que coisa que nós precisamos aprender com isso, né? E veja só, nós não somos diferente deles, nem um pouquinho. Ao ler e refletir sobre isso, eu tive que me arrepender. Olha, eu chorei na presença do Senhor. Me arrependi como mãe, me arrependi como esposa. Ó Senhor Jesus,
E hoje o que a gente vê? Que a misericórdia, a graça e o amor de Deus em preservar um povo para ter uma linhagem para que Cristo pudesse vir. Diz aqui que em Gálatas 3, 13 e 14, que Jesus foi pendurado no madeiro e nos resgatou da maldição. Jesus foi pendurado no madeiro e nos resgatou da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Hoje, por Jesus Cristo, que foi o perfeito, sendo homem, ele pode ser o nosso advogado perante o Pai e nos livrar dos nossos pecados, né? E o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Hoje, realmente, nós estamos na era da graça e na era da misericórdia, de voltar o nosso coração. Aqui mostra Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó, e nós não somos nada indiferente deles. O que realmente nós temos é o sangue de Cristo que nos reconcilia com Deus. E pela fé hoje nós recebemos o Espírito prometido.